Olá, paz seja convosco. É uma grande alegria e um privilégio estar aqui com vocês para iniciarmos o nosso estudo sobre um tema de profunda relevância para a fé e para a vida cristã, a teologia do Novo Testamento. Esta disciplina não é meramente um exercício acadêmico de análise de textos antigos. Ela é, na sua essência, um convite a uma jornada de descoberta e aprofundamento da nossa compreensão sobre quem é Deus, o que ele revelou sobre si mesmo e qual é a sua vontade para a humanidade, conforme expressa nos 27 livros canônicos do Novo Testamento. O objetivo principal desta nossa jornada é ir além de uma leitura superficial da Bíblia. Queremos, juntos, aprender a ler o Novo Testamento com um olhar teológico, isto é, de forma sistemática e intencional, buscando as grandes verdades sobre a pessoa de Jesus Cristo, sua obra redentora, a natureza do reino de Deus e a vida da Igreja. A teologia do Novo Testamento nos equipa para entender as conexões entre os diversos escritos, a unidade de pensamento que perpassa a diversidade de autores e contextos, e como a mensagem da salvação é apresentada de maneira coerente desde os Evangelhos até o Apocalipse. Nossa meta é que, ao final deste curso, vocês não apenas conheçam as doutrinas e os temas centrais do Novo Testamento, mas que também sejam capazes de articular sua fé com clareza e solidez, defender a verdade do Evangelho em um mundo de ceticismo e usar esse conhecimento para edificar a si mesmos e a comunidade da qual fazem parte. Que esta aula seja mais do que um momento de aprendizado, mas uma oportunidade de sermos transformados pela Palavra de Deus e, como discípulos de Cristo, nos tornarmos mais aptos para anunciar as boas novas de salvação a todos que precisam. Que o Espírito Santo nos guie e nos ilumine nesta jornada. Meus companheiros na fé, para iniciarmos nossa jornada, é essencial que estabeleçamos um alicerce sólido. Este primeiro capítulo, Elementos Introdutórios da Teologia Bíblica do Novo Testamento, cumpre exatamente essa função. Ele nos convida a pensar sobre o que estamos prestes a estudar, o porquê de ser tão importante e como ele se encaixa no grande panorama dos estudos teológicos. A teologia do Novo Testamento não é uma disciplina isolada. Ela é parte de um corpo maior de conhecimento, mas com uma identidade e um propósito únicos. Ela é o estudo do conteúdo teológico e das mensagens contidas nos 27 livros do cânon neotestamentário, com o objetivo de compreender Deus por meio da pessoa de Jesus, a imagem do Deus invisível, conforme Colossenses 1.15. Antes de mergulharmos nos detalhes dos evangelhos e das epístolas, precisamos compreender a lógica e a metodologia que nos permitirão navegar por esses textos com sabedoria. A disciplina pressupõe que a existência e o significado do que chamamos de Novo Testamento são válidos para a fé e prática da Igreja. É um convite para um estudo sério, aprofundado e crítico da Palavra de Deus, que nos exige uma postura de humildade e de total dependência do Espírito Santo para a correta compreensão da verdade. Lembrem-se, a teologia verdadeira fortalece o caráter cristão e a defesa da fé, preparando-nos para responder a todos que nos perguntam a respeito da esperança que há em nós. A teologia é uma disciplina fundamental que nos permite entender a Deus e suas obras. Sua origem etimológica, a partir do grego, nos dá o ponto de partida. A união de theos, que significa Deus, e logos, que pode ser traduzido como estudo ou tratado, nos revela que, em sua essência, a teologia é o estudo a respeito do Criador. No entanto, ela vai muito além de uma simples definição de dicionário. A teologia é um sistema de conhecimento cuidadosamente elaborado sobre Deus e suas interações com a humanidade. É a disciplina que busca compreender tanto o divino quanto o humano, o espiritual e o material, aprofundando-se na análise das relações de Deus com suas criaturas. Para aqueles que abraçam a fé cristã, esse estudo não deve ser um mero exercício intelectual, mas sim uma busca fervorosa por um entendimento que nos leve a uma adoração mais profunda e a uma vida alinhada com a vontade divina. Em suma, a teologia verdadeira não se afasta da revelação divina. Ela nos capacita para o serviço e para a defesa da nossa fé, como nos lembra 1 Pedro 3.15, ao nos orientar a estarmos sempre preparados para dar a razão da esperança que há em nós. Ela é a base para que possamos edificar um caráter cristão sólido e para que possamos proclamar o Evangelho com clareza e fidelidade, cumprindo o propósito de sermos testemunhas de Cristo em todas as áreas da nossa vida. A teologia é um meio indispensável para a vida cristã, não um fim em si mesma. Uma base teológica sólida nos ajuda a fortalecer a fé e a edificar o nosso caráter,
nos dando um alicerce para crer e agir de acordo com a vontade de Deus. Ela é vital para a defesa da fé, pois nos capacita a responder às perguntas e aos desafios que surgem em nossa caminhada. Como a Bíblia nos instrui em 1 Pedro 3,15, devemos estar sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. A teologia nos prepara para essa tarefa, oferecendo as ferramentas para apresentar a mensagem de Deus de forma clara e pura. Além disso, uma teologia genuína e fiel à Bíblia nos protege de desvios e heresias, garantindo que nossa fé esteja firmada na palavra de Deus e não em especulações ou modismos passageiros. O estudo teológico nos capacita a identificar o que é saudável e o que é perigoso na nossa jornada espiritual, permitindo que a mensagem de Deus seja propagada de maneira relevante. Essa disciplina nos conecta com o propósito divino de sermos suas testemunhas, cumprindo o mandamento de Jesus de fazer discípulos e ensinar a palavra. Confronte com Mateus 28, versículo 19 a 20. Portanto, a teologia é a base para uma vida cristã frutífera e para uma pregação eficaz do Evangelho. Para evitar confusões, é crucial diferenciarmos 3 domínios importantes: religião, teologia e ciência. A religião, derivada do latim religare, que significa voltar a unir, é a nossa realidade espiritual vivida, a busca pessoal para nos reconectarmos com Deus. É a prática, a experiência íntima e a relação individual com o nosso Criador. A teologia, por outro lado, não é a experiência em si, mas o processo de conhecimento sobre Deus. É a sistematização e a interpretação das verdades da fé. Ela analisa e expõe as verdades da religião de forma organizada. Para exemplificar, enquanto a religião é o ato de orar, a teologia é o estudo do que a oração significa e por que ela é importante. É um estudo que não se limita ao intelecto, mas busca aprofundar nossa adoração e nosso alinhamento com a vontade divina. Já a ciência opera em um campo completamente diferente. Ela se ocupa do estudo de fenômenos que podem ser observados e controlados em um ambiente de laboratório. O conhecimento científico é baseado em experimentação e evidências empíricas, enquanto a teologia se baseia na revelação divina. Em síntese, a ciência pode nos dizer como o mundo natural funciona, mas é a teologia que nos responde às questões sobre quem e por que existimos. A teologia do Novo Testamento é um campo especializado que nos leva ao cerne da fé cristã. Seu foco está em um conjunto específico de escritos, os 27 livros do cânon neotestamentário. A disciplina vai além da simples análise textual, buscando o profundo significado teológico que permeia cada um desses livros. O principal objetivo é compreender a revelação de Deus manifestada de forma suprema na pessoa de Jesus Cristo. Como nos diz a Escritura, ele é a imagem do Deus invisível, conforme Colossenses 1,15. Esse estudo nos leva a uma jornada para conhecer as experiências dos primeiros cristãos, vivendo sob a influência do Espírito Santo e transformados pela nova vida que alcançaram em Cristo. A disciplina assume a existência e o significado do cânon do Novo Testamento como um guia normativo para a Igreja. Em outras palavras, aceitamos esses escritos como autoridade para a nossa fé e prática. Por isso, a teologia do Novo Testamento é essencial. Ela nos ajuda a entender a mensagem central da salvação em Cristo, a nova realidade do reino de Deus e a vida de santidade que somos chamados a viver. É um convite para mergulharmos nas Escrituras e nos aproximarmos de Deus através do conhecimento do seu Filho, Jesus Cristo. É essencial traçar um paralelo entre a teologia do Novo Testamento e outras disciplinas teológicas para compreendermos sua singularidade. A teologia sistemática, por exemplo, organiza as doutrinas de forma lógica e abrangente, como a cristologia, estudo de Cristo, e a soteriologia, estudo da salvação. No entanto, ela sempre busca se fundamentar nas verdades reveladas no Novo Testamento. Já a teologia histórica explora como as doutrinas e a fé cristã evoluíram ao longo dos séculos. Ela nos mostra o caminho percorrido pela Igreja, desde seus primórdios até os dias atuais. Nesse contexto, a teologia do Novo Testamento serve como a base para ambas. Ela se concentra exclusivamente nos fatos teológicos e na revelação contida nos 27 livros do Novo Testamento. Assim, nos oferece uma visão direta e não filtrada da revelação divina, que serve como norma e fonte primária para todas as outras teologias. É por isso que, para um estudo aprofundado, precisamos sempre retornar às Escrituras para beber diretamente da fonte.
A história da teologia do Novo Testamento como uma disciplina formal é relativamente recente. Durante a Idade Média, o estudo da Bíblia, e por consequência do Novo Testamento, era completamente submisso aos dogmas da Igreja. O propósito não era uma análise livre e crítica dos textos, mas sim usar as Escrituras para reforçar as doutrinas já estabelecidas pela instituição eclesiástica. Com a chegada da Reforma Protestante, esse panorama começou a mudar de forma significativa. Reformadores como Martinho Lutero e João Calvino foram essenciais, pois defenderam que a teologia deveria ser fundamentada unicamente na Palavra de Deus. Eles trouxeram o princípio de que a Escritura é a única e verdadeira intérprete de si mesma, abrindo assim o caminho para o desenvolvimento de uma nova abordagem. Essa nova perspectiva deu origem à disciplina que prioriza a revelação bíblica. O princípio fundamental é que a Bíblia é a verdadeira Palavra de Deus, e é nela que o estudo teológico deve se basear livremente, e não sob a tutela de dogmas preexistentes. Ao estudar a teologia do Novo Testamento, nós nos deparamos com diferentes abordagens metodológicas, cada uma com sua própria lente para a interpretação dos textos. Uma dessas metodologias é a crítica histórica radical com interpretação existencial, que está ligada a estudiosos como Rudolf Bultmann. Essa abordagem utiliza critérios como crítica, analogia e correlação para interpretar o Novo Testamento de uma maneira que traga um sentido existencial e relevante para a vida do leitor. A segunda metodologia é a histórico-analítica. Ela se concentra em analisar a origem dos textos, a tradição oral e o contexto cultural e religioso do mundo antigo, especialmente os eventos históricos da vida de Jesus. O objetivo é compreender o ambiente e as circunstâncias em que os textos foram escritos. Por fim, temos a metodologia histórica com base na revelação. Esta abordagem parte do princípio de que a revelação de Deus é o fundamento para a análise dos textos bíblicos. Ela reconhece que a Bíblia é, antes de tudo, uma expressão de fé, e que a interpretação deve fluir a partir da própria revelação divina contida na palavra. A aparente diversidade do Novo Testamento é, sem dúvida, uma de suas características mais fascinantes. Temos as perspectivas teológicas de Paulo, João, dos evangelistas sinóticos e da Epístola aos Hebreus, cada uma com sua ênfase particular. No entanto, é fundamental não nos perdermos nessa variedade a ponto de ignorar a unidade que a conecta. Embora existam diferentes interpretações do evento de Cristo, há um denominador comum inegável. A verdadeira teologia do Novo Testamento deve reconhecer que por trás da pluralidade, existe uma unidade fundamental. Essa unidade está centrada na salvação que Deus provê para a humanidade por meio de seu Filho eterno, Jesus Cristo. Essa mensagem central harmoniza todas as vozes, desde o chamado de Jesus ao arrependimento nos Evangelhos, passando pela justificação pela fé nas cartas de Paulo, até a revelação final em Apocalipse. Se ouvirmos atentamente as diferentes vozes, poderemos distingui-las, mas também perceber a harmonia que as une em torno de uma mensagem comum. Essa unidade é a prova de que a Bíblia é, de fato, a palavra inspirada de Deus, escrita por homens, mas sob a inspiração do Espírito Santo. Segundo Timóteo 3 versículo 16 e 17 nos lembra que toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Para compreender a profundidade da teologia do Novo Testamento, é fundamental conhecer o trabalho dos estudiosos que dedicaram suas vidas a essa disciplina. Não se trata apenas de memorizar nomes, mas de entender as metodologias e os focos de pesquisa que esses teólogos trouxeram. Analisaremos como eles abordaram questões cruciais, como o contexto histórico, a interpretação dos textos e a busca pelo Jesus histórico. A contribuição desses acadêmicos nos ajuda a apreciar a seriedade e o rigor com que a palavra de Deus pode e deve ser estudada. Eles nos mostram que a teologia não é um campo estático, mas uma disciplina em constante diálogo com a história e a cultura. O estudo das contribuições desses estudiosos é essencial para qualquer pessoa que queira se aprofundar nas Escrituras. Ele nos capacita a ler os textos do Novo Testamento com maior discernimento e a aplicar seus ensinamentos em nosso dia a dia, para que possamos cumprir o que está escrito em 2 Timóteo 2 versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A seriedade e o rigor que esses teólogos demonstraram em suas pesquisas são um exemplo para nós.
lembrando que a busca pela verdade é uma jornada contínua e que o estudo da palavra deve ser feito com diligência e reverência. Edward Losse é um nome de grande destaque na teologia, e sua obra Contexto e Ambiente do Novo Testamento é uma referência por uma razão muito importante. Losse defende com veemência que para entendermos a teologia bíblica, precisamos mergulhar no ambiente histórico, religioso e econômico em que os autores neotestamentários viviam. Ele nos lembra que as palavras escritas podem ter um significado diferente do que lhes damos hoje, e por isso o contexto é fundamental. Ele faz uma análise detalhada do judaísmo e do helenismo, assim como das perseguições que os cristãos sofreram sob os imperadores Nero e Domiciano. O grande mérito de Losse é mostrar que um estudo contextualizado da Bíblia é essencial para uma interpretação fiel. O ambiente molda a forma como a revelação foi expressa. Por exemplo, a forma como Paulo escreve a carta aos Filipenses deve ser entendida considerando a prisão dele, conforme Filipenses 1.7, pois isso influenciou o conteúdo de sua mensagem. Da mesma forma, entender o judaísmo do primeiro século nos ajuda a compreender as discussões de Jesus com os fariseus. A obra de Losse nos capacita a ler a Bíblia com mais profundidade e precisão. Outro gigante da teologia é Gunther Borkmann, cuja obra nos oferece uma introdução aprofundada ao cristianismo primitivo. Ele reconhece que existe uma diversidade de ideias e conceitos no Novo Testamento e que sua intenção não é harmonizar tudo de forma artificial. Borkmann discute de forma rigorosa questões acadêmicas como a datação dos textos, a origem das fontes e as tradições orais que deram forma aos evangelhos sinóticos. Ele é especialmente conhecido por sua análise sobre a formação do cânon, que é o processo pelo qual os 27 livros do Novo Testamento foram selecionados, e por sua discussão sobre a questão que uma suposta fonte de ditos de Jesus usada pelos evangelistas Mateus e Lucas. Sua obra é fundamental para compreendermos como os textos neotestamentários foram formados e como a tradição oral e as fontes escritas contribuíram para sua forma final. Isso nos ajuda a valorizar a complexidade e a riqueza da Bíblia, percebendo que mesmo com a diversidade de fontes, a mensagem central permanece coesa e relevante para a nossa fé. Como diz em Hebreus 4.12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O estudo de Borkmann nos permite apreciar a profundidade dessa palavra. O teólogo John Paul Meyer, em sua extensa obra Um Judeu Marginal, se propõe a uma tarefa monumental, a busca pelo Jesus histórico. Ele utiliza uma metodologia crítica e cautelosa, evitando os excessos de outros estudiosos que muitas vezes construíram um Jesus distante do contexto real. Meyer busca compreender a pessoa de Jesus de Nazaré a partir das evidências históricas disponíveis, e não apenas de pressuposições teológicas. Para isso, ele apresenta 5 critérios fundamentais para avaliar a historicidade dos ditos e feitos de Jesus. O critério do constrangimento. Uma tradição é provavelmente histórica se ela é embaraçosa ou difícil de explicar para a igreja primitiva. O da descontinuidade. Uma tradição é autêntica se ela não se encaixa nem no judaísmo do primeiro século nem nas crenças da igreja primitiva. O da múltipla confirmação. Uma tradição é mais provável de ser histórica se é atestada por diversas fontes independentes. O da coerência. Uma tradição é provavelmente histórica se ela se harmoniza com outros ditos ou ações já considerados autênticos. O da rejeição e execução de Jesus. A morte de Jesus na cruz é um fato incontestável, e serve como ponto de partida para a busca do Jesus histórico. A pesquisa de Meyer não se limita ao círculo de discípulos, mas também analisa a influência de Jesus nas multidões. Sua obra se destaca pela seriedade e por sua abordagem equilibrada, que nos ajuda a compreender a grandiosidade de Cristo no contexto judaico de seu tempo, revelando sua relação com os grupos sociais contemporâneos a ele. Rudolf Bultmann é uma figura incontornável na teologia moderna. Sua obra mais famosa, Teologia do Novo Testamento, é marcada pelo conceito de desmitologização. Bultmann defendia que a teologia do Novo Testamento deveria ser libertada de sua roupagem mitológica do primeiro século para que sua mensagem existencial, o querigma, pudesse ser compreendida pelo homem moderno. Para ele, o querigma, que é a proclamação de Jesus Cristo como o ato salvífico de Deus, era a essência da teologia neotestamentária.
Bultmann analisou as teologias de Paulo e João, defendendo um dualismo entre elas e o Evangelho de João. Ele via a teologia de João como não pertencente à escola paulina. Apesar de suas ideias terem sido alvo de muitas críticas, sua obra continua sendo fundamental para a compreensão da teologia do Novo Testamento no século XX. A abordagem de Bultmann nos desafia a olhar para a Bíblia com um senso de discernimento, buscando o significado profundo e transformador por trás das narrativas. Ele nos força a perguntar: o que a mensagem de Cristo significa para a nossa vida hoje? O objetivo dele era tornar o Evangelho relevante, tirando-o de um passado distante e trazendo-o para a realidade existencial de cada pessoa. Outro nome de grande importância na teologia é Joaquim Jeremias, um teólogo alemão contemporâneo de Bultmann. Sua obra é totalmente dedicada à proclamação de Jesus e à busca pelo Jesus histórico. Jeremias, em sua pesquisa, tenta provar a messianidade de Jesus utilizando uma metodologia histórica rigorosa. Ele levanta questões teológicas de extrema relevância, como o significado dos eventos pascais e a sua importância para as comunidades cristãs que estavam surgindo. A abordagem de Jeremias é única, pois ele coloca a fé cristã em dependência da pesquisa histórica. Sua intenção é demonstrar que a revelação de Deus em Jesus de Nazaré pode ser comprovada historicamente. A obra de Jeremias representa uma contribuição significativa para o estudo da teologia neotestamentária e para a compreensão da figura de Jesus no contexto do judaísmo. Ele nos mostra a importância de unir a fé com a razão e a história. Como nos lembra Filipenses 2 versículos 5 a 8, a grandeza de Jesus não está apenas em sua divindade, mas também em sua humanidade e em seu sacrifício histórico. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O estudo de Jeremias nos ajuda a apreciar a realidade histórica desse evento. Ao chegarmos ao final de nossa jornada por este capítulo introdutório, podemos ver a teologia do Novo Testamento como uma disciplina essencial e vibrante para a nossa fé. Ela nos mostra que o cristianismo não é uma religião de lendas ou mitos, mas uma fé baseada em eventos históricos reais, testemunhados por homens e mulheres que entregaram suas vidas por causa da verdade do Evangelho. Esta disciplina nos desafia a ir além de uma leitura superficial da Bíblia, nos capacitando a mergulhar nas profundezas da revelação divina e a entender a mente e o coração de Deus, revelados de forma suprema em Jesus Cristo. Como cristãos, a teologia não é um luxo, mas uma necessidade. Ela fortalece nossa fé, nos prepara para o serviço no reino e nos capacita a defender a verdade da palavra de Deus em um mundo que muitas vezes questiona os fundamentos da nossa fé. A teologia do Novo Testamento nos convida a reconhecer a rica diversidade de vozes dentro do cânon, mas também a celebrar a maravilhosa unidade que as une, centrada na pessoa de Cristo. Ela nos lembra que, embora os autores tenham escrito em diferentes épocas e lugares, todos eles apontam para a mesma realidade: a salvação que Deus oferece à humanidade por meio de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que este estudo não seja apenas para o nosso intelecto, mas que transforme nosso coração e nossa vida, nos tornando testemunhas fiéis do Evangelho. Oremos, amado e gracioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos por este tempo de estudo. Agradecemos pela tua palavra, que é a verdade, e pelo teu Espírito Santo, que é o nosso guia e professor. Pedimos que a semente da tua palavra, que foi semeada em nossos corações e mentes, possa crescer e produzir frutos de justiça e santidade. Ajuda-nos a compreender mais profundamente a pessoa de Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível. Que a nossa fé não esteja alicerçada em sabedoria humana, mas no poder da tua revelação. Nós oramos, Senhor, para que a teologia do Novo Testamento não seja apenas um conhecimento acadêmico para nós, mas uma disciplina que nos aproxime cada vez mais de ti. Que possamos amar a verdade, defender a fé e proclamar o Evangelho com ousadia e clareza. Que esta disciplina nos capacite a ser instrumentos em tuas mãos, para a edificação da tua igreja e para a salvação daqueles que ainda não te conhecem. Abençoa cada aluno e aluna, dando-lhes sabedoria, discernimento e paixão pela tua palavra. Que cada um de nós seja um reflexo do teu caráter e da tua glória. Entregamos esta aula em nossas vidas em tuas mãos, e o fazemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.